Olá, meus amados irmãos, Pai seja convosco. Em Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, no finalzinho da bem-aventurança, Jesus falou algo importante para os seus discípulos. Jesus disse para eles que eles bem-aventurados eram aqueles que chorassem, bem-aventurados eram aqueles que tivessem fome e sede de justiça, que eles seriam bem-aventurados quando eles tivessem misericórdia pelas pessoas, quando eles amassem as pessoas. E foi dizendo. Só que ele finaliza dizendo algo importante. Ele finaliza falando para os seus discípulos que eles seriam bem-aventurados nos momentos difíceis. E como é que Jesus disse isso? Olha só, Mateus 5, versículo 11 e 12, tome essa palavra para você, porque Jesus está falando nesta oportunidade com você. Bem-aventurados são vocês, quando, por minha causa, as pessoas insultarem vocês, perseguirem vocês e levarem vocês a todo tipo de calúnia. Alegrem-se e regozijem-se quando isso vos acontecer, porque uma grande recompensa espera vocês lá nos céus. Jesus estava preparando os discípulos para os momentos difíceis da vida. Jesus estava preparando os discípulos para os momentos que eles poderiam, sim, passar por duras provações. E momentos assim chegam para qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer credo, em qualquer circunstância social. Todos nós passamos por momentos de dificuldades. Todos nós passamos por momentos, às vezes, que somos caluniados, que somos perseguidos, que somos insultados, mas Jesus disse que não era para a gente se entristecer quando isso acontecesse, nem ficar orando a Ele, a Deus, em nome de Cristo, para que Deus pese a mão sobre essas pessoas. Não, Jesus disse, curiosamente, que nós deveríamos nos alegrar quando essas coisas nos acontecessem, porque uma grande recompensa nos esperaria lá no céu. Portanto, pensando nesta passagem bíblica, eu me lembro de uma canção de todas as provas que eu já passei, foi tão difícil, Senhor, às vezes a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem e querem nos gente lê a palavra de Deus e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que do passado nosso Jesus não lembra mais. Eu canto pra glória de vida coberta está.
gente lê a palavra de Deus, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que do passado nosso Jesus não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas no teu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Amém. E se tem uma coisa que eu e você sempre precisamos lembrar, é do nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus é o nome que nos traz paz, é o nome que nos traz alegria. Só de ouvir esse nome, nós já acalmamos os nossos corações. E eu gostaria de te convidar a cantar comigo que doce nome. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, ó Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Por isso, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem, é capaz de dar ao homem, é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz. Amém, meus queridos? Vamos para a boa parte da palavra do Senhor nosso Deus? Ore ao Senhor conosco pela vida do mensageiro desta hora, que será nosso seminarista, o Marcelo Antunes. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o teu nome está acima de todo nome, Pai, e ele tem poder.
O teu nome, ó Pai, nos traz alegria, acalma os nossos corações, nos traz tranquilidade. Ah, Pai, as palavras que saem dos seus lábios, ela é doce como mel e ela vem realmente como um refrigério à nossa alma cansada, sofrida, entristecida. Ah, Pai, muito obrigado pelo cuidado do Senhor para com o teu povo. Eu te peço que nos momentos difíceis da vida, o Senhor realmente nos faça bem-aventurados. Coloca as tuas palavras agora, Senhor, nos lábios do teu servo, Pai, para que ele possa, ó Deus, ser um instrumento do Senhor nas tuas mãos. Assim eu te oro, te pedindo que a palavra do Senhor fale ao meu coração e fale ao coração de cada ouvinte, de cada irmão, de cada amigo que tem nos acompanhado. Assim nós choramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Seminarista Marcelo Antunes. Amém. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta tarde nós estamos aqui e queremos louvar a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ele tem sido a nossa força em meio a esses momentos difíceis que enfrentamos no mundo, né? A pandemia. Mas Deus, Ele tem nos sustentado na sua presença e que possamos seguir firmes a Ele e continuar adorando. E eu quero refletir com os irmãos em um texto da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 13. Mateus 13, do 54 ao 58, que diz assim: Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: De onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. E eu quero trazer um tema neste momento sobre o profeta sem honra em sua cidade. E a gente pega esse texto e começa a observar, porque Jesus ele nasceu em Belém, né? Como nós sabemos, tem toda aquela história do nascimento de Jesus, sempre passa no Natal, né? E todo mundo lembra. Jesus nasceu em Belém, na manjedoura, só que ele foi morar em Nazaré, uma cidade ali da Galileia, uma cidade pequena, um povoado ali da Galileia, e Jesus foi morar lá com seu pai e sua mãe, né? José e Maria. E ele viveu ali em Nazaré toda a sua infância, toda a sua adolescência, até a fase adulta. Ele morou ali em Nazaré. E ele era conhecido por todos da cidade, pelos seus vizinhos ali, todos que viviam ali, porque Jesus cresceu ali, viveu ali sua vida toda, e as pessoas conheciam Jesus. E essa cidade de Nazaré, ela não era uma cidade assim bem vista, porque ela não tinha muito recurso, era uma cidade pobre, e as pessoas não viam ela uma cidade com bons olhos. É tanto que quando Filipe encontrou com Jesus e começou a seguir, Filipe encontrou Natanael e disse para Natanael: Natanael, nós encontramos o Messias, ele é Jesus de Nazaré. Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe disse: venha e veja. E aí ele teve aquele encontro também, Natanael, com Jesus. O que acontece? Então Jesus ele nasce nessa cidade, Nazaré, e Jesus começou ali o seu ministério. Ele saiu por vários lugares, pregando, ensinando, curando as pessoas, fazendo grandes milagres. E só que aí nesse momento aqui do texto que nós lemos, ele volta para a sua cidade natal. Ou seja, era um reencontro. Jesus já tinha passado por várias outras cidades, vários outros lugares, pregando, ensinando, fazendo milagres, mas só que agora ele volta para a sua cidade natal. A cidade onde ele tinha um carinho especial, a cidade onde ele nasceu, onde ele conhecia as pessoas, onde ele tinha amizade com muita gente ali. E ele volta para a sua cidade. Ele volta, ele tem esse momento ali de retorno, né? Aonde tudo começou. Ele volta para a cidade de Nazaré. E como o texto disse, como nós lemos, que ele chegou a Nazaré e começou a ensinar. Ele começou a ensinar na sinagoga. E isso que é interessante, porque a sinagoga era o lugar que os fariseus criaram para estudar a palavra de Deus. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, todos os livros. Eles tinham os profetas, tinham a Torá.
e outros textos. Eles liam ali e interpretavam, explicavam para o povo, e era comum isso acontecer. E tinha várias sinagogas em várias cidades, e quando ele chega ali na cidade de Nazaré, ele vai para a sinagoga e começa a ensinar. E aí a gente vai refletir um pouco sobre isso, porque Jesus ele vivia ensinando. A vida de Jesus na prática era ensinar, não apenas ensinar com palavras, mas Jesus ensinava com atitudes, Jesus ensinava com gestos, ele mostrava para as pessoas como fazer também. Não apenas ele dizia faça isso, mas ele demonstrava como fazer com as suas atitudes. E Jesus ele ensinou muita coisa boa, né? Jesus ele ensinou sobre justiça, ele ensinou que você deve ser justo, ou seja, se você compra algo e quer vender, você tem que vender por um preço justo, você não pode cobrar além daquilo, e tantas outras coisas que você pode demonstrar justiça no seu dia a dia, em coisas práticas da vida você deve mostrar que você é justo, porque Jesus ensinou isso, não apenas para os discípulos, mas ensinou para todos nós. Jesus ele também ensina sobre o perdão, e quantas pessoas hoje em dia não conseguem liberar o perdão, e às vezes dizem, eu até perdoo, mas não quero conta com aquela pessoa. Mas será que perdoou mesmo? Né? Só que Jesus ele ensina, e ele diz assim, e se perdoar 7 vezes, não, 70 vezes 7, ele ensina que deve perdoar, porque se nós não perdoarmos a quem nos ofendeu, como receberemos o perdão de Deus? Então Jesus ele também ensina sobre o perdão, Jesus ensina sobre a importância de fazer o bem, e tem algumas passagens até interessantes que ele foi fazer o bem no sábado e foi criticado, e Jesus falou, olha, beleza, a lei do sábado é importante, mas só que fazer o bem para alguém é muito mais importante. Vai além do sábado, vai além de guardar o sábado. Ou seja, fazer o bem não importa o dia, não importa a hora, não importa o lugar. Sempre que tiver a oportunidade, alguém precisar de você, ajude. Se tiver alguém ali necessitado, ajude. Se tiver alguém precisando de socorro, dê o socorro. Faça o bem, porque Jesus ensinou isso. Jesus demonstrou como que faz, e ele mostrou isso. E ele também ensinou a pagar tributos, né? Ele diz, de quem é essa moeda? Ele disse, era de César, então dai a César o que é de César. Então, os impostos que o governo coloca, nós temos que pagar. Se bem que são muitos, mas temos que pagar, não tem outro jeito, nós temos que andar de acordo com a lei e viver de acordo com a lei, como Jesus ensinou. Jesus também ensinou como você deve tratar o seu inimigo. Porque antigamente era como? Era olho por olho, dente por dente. Se alguém te fazia mal, você tinha que fazer o mal também para pagar na mesma moeda. Mas só que Jesus ensinou diferente. Jesus disse assim, olha, quando alguém te der um tapa no rosto, oferece o outro lado da face. E ele ensinou também que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Ou seja, são ensinamentos assim que vai até traz assim algo para que as pessoas comecem a refletir melhor sobre as suas práticas de vida, as suas práticas diárias, como que as pessoas estão vivendo. E Jesus também ele ensina sobre a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Ele ensina que a vontade de Deus é sobre o reino. Ele diz assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E aí as pessoas começam a buscar as outras coisas desse mundo e esquecem de buscar a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é perfeita, ela é boa e é agradável. E é por isso que nós devemos buscar. É isso que o Senhor Jesus ensinou. E Jesus ensinou várias outras coisas. Ele ensinou que você deve amar ao próximo como a ti mesmo. E esse amor deve ser um amor de entrega, um amor de atitudes, um amor de ação, não apenas de palavras, dizer, eu te amo, não. Mostrar isso na prática, no dia a dia, e amar a Deus sobre todas as coisas, é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, é colocar Deus acima de qualquer coisa. E muitas das vezes a gente até começa a caminhar, e às vezes a gente vê as circunstâncias da vida apertar, e muitas pessoas acabam desistindo. Mas não desista, continua firme buscando ao Senhor, continua firme crendo que o Senhor tem o melhor para a sua vida. E eu poderia aqui continuar citando várias coisas dos ensinamentos de Jesus, mas eu queria citar apenas estes para mostrar que quando Jesus chegou ali na sinagoga em Nazaré, ele começou a ensinar com tanta autoridade que as pessoas se maravilhavam.
As pessoas ficaram assim surpresos, porque como pode? Como assim? Como que ele tem essa autoridade para ensinar tanto assim, para ensinar e pregar com essa autoridade? E como nós lemos no texto, as pessoas disseram assim, de onde vem? Eles começaram a se admirar todos, e perguntavam, de onde vem esta sabedoria? Nós sabemos que a sabedoria de Jesus vem do alto, porque o Verbo se fez carne, porque ele estava com Deus antes da fundação do mundo. Ele era Deus. Então a sabedoria de Jesus não era simplesmente a sabedoria humana, a sabedoria de Jesus vem do alto, porque ele é o próprio Deus. E as pessoas se maravilhavam e perguntavam assim, não é este o filho do carpinteiro? Oxente, não é esse o filho do carpinteiro? Como assim? A gente conhece ele, a gente vê ele crescer aqui em Nazaré, desde pequeno aqui, cresceu desde adolescente e jovem, a gente viu tudo que ele fazia aqui. Como pode agora ele estar pregando aí com tanta autoridade? Não é este o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos a mãe dele, Maria, nós não conhecemos seus irmãos. E ali eles ficaram assim, impressionados, porque que Jesus tinha tanta autoridade assim. E depois eles se escandalizaram com aquilo. Ou seja, eles não deram crédito. Eles não acreditaram em nada do que Jesus estava falando. Eles disseram assim, esse cara aí, esse menino aí, a gente conhece ele. Como ele pode ser o Messias? Como que ele pode estar pregando aí? A gente não acredita em nada do que ele está falando. As pessoas não deram crédito ao que ele estava falando. Só que Jesus, naquele momento, Jesus ficou triste, porque era a cidade dele. Eram pessoas que ele conhecia, eram pessoas que ele amava, que ele cresceu junto, mas as pessoas não deram crédito. E Jesus, com tristeza no seu coração, Jesus declara que o profeta ele não tem honra em sua própria casa, não tem honra em sua própria cidade. Ele declara isso com tristeza porque ele queria que aquelas pessoas acreditassem nele, ele queria que as pessoas crescem no que ele estava ensinando, mas as pessoas não deram crédito. E hoje em dia tem muita gente também que ouve a palavra de Deus e infelizmente não tem dado crédito, mas a palavra de Deus ela tem se cumprido dia após dia, e nós temos que ter essa certeza e acreditar no que Jesus ensinou. E naquele momento ali, quando Jesus deu essa declaração de que as pessoas não estavam acreditando nele, que ele não tinha honra, no final do texto, o texto diz assim, ali Jesus não fez ali mais milagres por causa da incredulidade deles. E quantas pessoas não têm recebido o milagre de Deus justamente por causa da incredulidade, justamente porque não têm tido a fé em Deus para que o milagre aconteça. E a gente vê vários exemplos, na Bíblia de pessoas que tiveram fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, que ela tinha uma hemorragia, ela disse assim, olha, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Isso é uma fé extraordinária. E aí ela foi, em meio à multidão, ela foi se arrastando ali em meio à multidão e foi, até que ela conseguiu tocar na roupa de Jesus. E aí Jesus para e pergunta, quem me tocou? Alguém me tocou. E aí os discípulos falaram, mas Senhor, uma multidão te aperta e você pergunta quem te tocou? E Jesus diz, não, mas foi um toque diferente. Aí a mulher falou, Senhor, foi eu que te toquei. E Jesus disse para ela, mulher, a tua fé te salvou. E naquele momento saiu virtude para curar aquela mulher. E ela foi curada imediatamente, porque ela teve fé, porque ela acreditou. Nós temos outro caso também, aquele cego, chamado cego Bartimeu, que estava ali na beira do caminho, em Jericó. Quando ele ouve que é Jesus que está passando por ali, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar desesperado, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, de tanto ele gritar, as pessoas dizem, para, fica quieto aí, está incomodando o mestre, deixa o mestre já estar passando. E ele continua gritando mais alto, até que Jesus para. E Jesus diz, tragam-me este homem. Os discípulos foram lá, pegaram ele e levaram até Jesus. Jesus perguntou, o que queres que eu te faça, meu filho? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. E aquele homem voltou a enxergar naquele exato momento. Então o milagre aconteceu porque ele teve fé, porque as pessoas pediram para ele calar, mas ele continuou clamando ao Senhor, ele continuou crendo que Jesus poderia curá-lo, ele continuou confiando e colocando e depositando a fé dele em Jesus. E outros casos também, na Bíblia também fala da ressurreição de Lázaro,
que quando Jesus chegou lá e Marta estava triste, Jesus disse, olha, não temas, crê somente, o teu irmão há de ressuscitar. E ela não estava acreditando. Ela disse, eu sei, ele vai ressuscitar lá na ressurreição do último dia. E Jesus disse, não, minha filha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá eternamente. E aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. E depois tem toda uma história ali, Jesus vai lá, chora com Maria. Depois Jesus vai até onde Lázaro estava e diz, tirem a pedra. E as pessoas questionam, mas já está cheirando mal, já tem mais de 4 dias que ele está morto. E eles tiraram a pedra e Jesus só deu uma declaração, Lázaro, sai para fora. E aí Lázaro, que estava morto há 4 dias, ressuscitou. E todas as pessoas que não estavam acreditando viram com seus próprios olhos o grande milagre acontecer. Então, quando você confia, quando você deposita a sua fé em Deus, em Jesus, o milagre acontece. E como o texto diz, ele só não fez mais milagres em Nazaré porque as pessoas não acreditaram. Talvez você está buscando a Deus e esperando um milagre, mas talvez a sua fé ainda não é suficiente. Você tem que acreditar de verdade de que só o Senhor pode fazer o milagre em tua vida. Mas, ainda que Ele não faça o milagre, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus e Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Porque, às vezes, as pessoas se decepcionam, não vão atrás de Deus só por causa do milagre. Vão atrás de Deus só por causa daquilo que Ele pode dar. E não vão buscá-lo e servi-lo de verdade, com o coração verdadeiro, voltado para a sua obra, voltado para realizar a sua obra. E finalizando, o que é que podemos aprender, né, com esse texto em que nós lemos? Primeira coisa, não duvidar da autoridade de Jesus. Jesus, ele é Deus. É o Deus que veio, se fez carne, habitou entre nós e se entregou a sua própria vida lá na cruz para morrer em nosso lugar, para nos dar vida, para que hoje nós tivéssemos vida, ele teve que morrer. E ele se sacrificou por nós. E nós temos que crer, acreditar nessa autoridade de Jesus em ensinar. E quando é que eu acredito no ensinamento de Jesus? É quando eu coloco em prática. Porque não adianta nada eu apenas ouvir, todo dia ali, ouvir uma mensagem, ouvir uma pregação, ler a Bíblia ali, ter uma interpretação. Mas se eu não colocar em prática nada daquilo que eu estou lendo, nada daquilo que eu estou ouvindo, nada daquilo que eu estou aprendendo, se eu não colocar em prática, não vai servir de nada. Então, é como se eu não estivesse acreditando naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou ouvindo. Porque eu não estou colocando em prática, porque aquilo não está trazendo mudança para a minha vida. Então, quando eu coloco em prática, quando eu dou ouvidos à palavra de Deus, quando as minhas atitudes mudam, quando eu me deparo com o texto bíblico, então, naquele momento, eu estou dizendo que eu estou dando crédito à autoridade de Jesus em ensinar. Eu estou dando crédito aos ensinos de Jesus. A segunda coisa que nós devemos aprender é crer em seus ensinamentos, crer em Jesus e praticar aquilo que nós aprendemos. Porque quantas mensagens a gente já ouviu? Se a gente for pegar, muitas mensagens. Mas quantas nós temos colocado em prática? É isso que nós temos que sempre estar observando. Será que aquilo que eu tenho ouvido, tenho colocado em prática? Será que as minhas atitudes mudaram? Será que eu estou sendo um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor? Será que eu estou sendo um melhor funcionário na minha empresa? Será que eu estou sendo um melhor vizinho? Será que minhas atitudes no dia a dia com as pessoas que eu conheço, será que mudaram? Será que estão melhorando? Será que as pessoas estão glorificando a Deus por causa da minha vida? Ou estão reclamando? Ou estão questionando a respeito da minha vida? Então as atitudes precisam mudar quando a gente se depara com os ensinamentos de Jesus, porque o ensinamento de Jesus é desafiador. Essa é a palavra correta. É um desafio diário. É você se desafiar todos os dias a colocar em prática. É você se desafiar todo dia a liberar o perdão. É você se desafiar todo dia a ser pacificador, a ser paciente, a não reclamar, não murmurar das coisas do dia a dia. É você se desafiar a estar todos os dias servindo e colocando em prática o que Jesus ensina. E, por fim, a terceira coisa que aprendemos é acreditar que Jesus tem poder para fazer milagres. Ele tem poder. E ele demonstrou isso. Enquanto ele viveu ali com seus discípulos, muitos milagres ele fez. Ele curou
ele libertou pessoas, ele fez tantas coisas ali que as pessoas ficavam maravilhadas com aquilo. E, como nós lemos no texto, a incredulidade, ela é uma barreira, ela atrapalha Jesus de operar, ela atrapalha Jesus de fazer o milagre, porque a pessoa não está acreditando, a pessoa não crê, por que então ele vai receber o milagre? Então nós precisamos acreditar que Jesus tem poder para fazer milagre. Talvez você esteja aí esperando um milagre na sua vida. Creia, confia, não desanima não, não desanima não. Às vezes parece que está demorando, mas não é assim, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Confia em Deus, não desanima não, continua firme, buscando, porque Deus ele tem o melhor para a tua vida. Ele sabe o que faz. A Bíblia diz que o Senhor ele trabalha por aqueles que nele esperam. Então continua firme buscando ao Senhor, crendo que o teu milagre vai chegar, crendo que Jesus ele tem poder para fazer milagre, como ele fez muitos milagres no passado, como ele tem feito até hoje. Eu sou um milagre, você é um milagre. Se você está vivo hoje, quantos livramentos o Senhor já te deu, né? É um milagre. E às vezes a gente não dá crédito ao Senhor pelos livramentos, porque o Senhor tem nos guardado, porque estamos aqui. E eu quero finalizar esta mensagem dizendo que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida, que Deus te conceda o milagre e que o teu coração possa guardar essa palavra e que você possa colocar em prática. Então vamos orar, finalizando neste momento. Senhor nosso Deus, nós te adoramos e glorificamos o teu nome, porque o Senhor é fiel, e a tua palavra é a verdade, nós cremos nela, queremos te agradecer por a palavra do Senhor neste momento, que foi ministrada, e que o Senhor continue a cada dia me usando como instrumento em tuas mãos, e abençoando essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que em nome de Jesus o milagre possa chegar para cada um deles, para cada um delas. Que o Senhor abençoe, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel e tem nos guardado. Nós vivemos em um mundo em que está um caos, nessa situação de pandemia, mas o Senhor tem guardado as nossas vidas, tem nos protegido. Que assim o Senhor continue a nos abençoar. Continua fortalecendo nossa fé em Ti, meu Pai. Que jamais venhamos a duvidar do Teu poder, que jamais venhamos a duvidar da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Que possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que temos aprendido. Nos abençoa, nos dá a Tua paz, porque a Tua paz ela excede todo entendimento humano. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém, Senhor.